Salve corredores! Está começando para vocês que assistem aqui pela web mais um quadro Testamos, programa Folha, mais uma chance você tem de conhecer o seu próximo tênis de corrida. Boa, 2 semanas atrás eu fiz para você o review do Mega Blast, que é um dos 2 lançamentos da ASICS desse segundo semestre. O outro é o Sonic Blast, este cara aqui, que eu tenho usado nos últimos 40 dias aqui. E eu deixei para gravar depois porque esse tênis, cara, ele entra numa prateleira de Super Trainer, ou seja, ele é um tênis com uma placa lá dentro para te dar um treino adequado e um treino mais próximo do que você vai ter no dia da prova com o seu Super Shoe. Mas a ASICS já tinha esse tênis, que era o Magic Speed, então me confundiu um pouco na hora que esse tênis chegou. Eu falei assim, eu preciso entender melhor do que esse cara é capaz, onde ele se encaixa, tanto na grade da ASICS quanto no mercado em geral, com quem que ele vai brigar, antes de gravar esse review. Muito bem, cheguei a essas conclusões e hoje eu te apresento esse cara pra você. Se você não me conhece, eu sou Gustavo Maia, este aqui é o programa Fôlego. Clicando aqui, ó, você se inscreve no canal, se inscreve aí. Se não tá inscrito no canal, se inscreve já, tá? E ativa as notificações também, aí você fica sabendo toda vez que a gente solta um vídeo novo. Aqui embaixo na descrição tem o nosso link do grupo do Telegram. Lá dentro, um monte de oferta todo dia. Inclusive, a hora que tiver oferta desse aqui, vai estar lá dentro também. Mas o link desse tênis já está aqui na descrição. Comprando por este link aqui embaixo, você ajuda o programa Fôlego. Tá pronto para descobrir do que é capaz o Sonic Blast? Então roda a vinheta, Gustavo Maia, e vamos conhecer mais um tênis. Vamos, tá? Antes de começar o review, só fazer uma pequena observação, né? Ele é claramente inspirado no Nova Blast, esse tênis. O Sonic Blast, ele tem tudo, né, do Nova Blast, do ponto de vista de geometria, né, de acabamento, de opções, de escolhas da ASICS, né? Ele é, cara, o que muita gente pediu durante muito tempo, todo mundo queria ver um Nova Blast com placa. Muito bem, cara, se você queria um Nova Blast com placa, chegou, mas tem algumas pegadinhas. Vamos lá. Tá valendo. Vamos começar pelo cabedal, você já tá vendo. Isso aqui é um Jacquard Mesh. A ASICS tem se especializado, né, em trabalhar com o Jacquard Mesh de camada única, super ventilado. Você percebe claramente aqui as perfurações. O tênis é bem ventilado, ele é ventilado 360, tá? A logomarca da ASICS aqui é fusionada, mas é uma fusão muito fina. A duplicação de tecido também é muito fina, é bem mais fina do que é no Nova Blast e mais fina do que é também no Super Blast aqui. Você percebe claramente aqui que a gente tem muito pouco preenchimento de espuma. A língua em formato de tripinha é atachada às laterais do calçado, bem tripinha mesmo, com uma dobra de material aqui para deixar mais confortável. Em cima você ainda vê o passador, onde o cadarço se coloca para evitar que a língua se mexa. Na parte da frente a gente tem uma biqueira interna. O cabedal, o tecido, a trama do cabedal é maravilhosa, maravilhosa. E apesar de não ser aqueles materiais sintéticos extremamente finos, você olhando para o tênis, a luz está aqui, né? E eu estou olhando para a luz através do tênis, você vê claramente que o tênis tem perfurações laterais que permitem que o ar passe tanto na parte externa do calçado quanto na parte interna do calçado. É lindo o cabedal desse tênis. O contraforte é maleável, tem uma peça plástica aqui, mas é bem maleável e fina também. Aliás, isso é uma tendência de mercado também. Estamos terminando definitivamente com os clipes de contraforte mais rígidos. Sempre materiais maleáveis, plásticos e mais leves também, tá? Aliás, esse tênis aqui pesou na minha balança 258 gramas, o que faz dele um clássico intermediário. Então é um tênis que se encaixa nessa prateleira de intermediários. Super trainers normalmente se encaixam nessa prateleira, porque eles não têm o peso do Super Shoe, mas tem uma placa lá dentro, acabam caindo nesse espaço aí de peso que vai entre de 225 até 270 gramas. Acima disso, no crivo do programa Fôlego, o tênis sai dessa categoria de Super Trainer e vai para rodagem. Foi o que aconteceu com o Neo Vista, quando eu fiz o review do Neo Vista 2 aqui. Mas já vou te falar desde já que eu vou botar para brigar este tênis com o Neo Vista 2, porque são 2 calçados muito parecidos, apesar da diferença de peso. Então, em muito breve, provavelmente na semana que vem ou na outra, você já vai ver esse comparativo do Sonic Blast com o Neo Vista 2. É uma briga excelente. Vamos para a entressola? Aqui temos a entressola do Sonic Blast. Boa, aqui em cima, cara, toda essa parte aqui de cima, que é um branco, uma tonalidade um pouquinho mais clara, isso aqui é o Flight Foam Turbo Square, ou Flight Foam Turbo 2,
que é o TPU alifático, ou ATPU. Falei desse material quando fiz o review do Mega Blast. Esse material é o material mais moderno do mundo hoje. Ele é sempre expandido em formato small to large, ou seja, ele é uniforme e você consegue mexer na consistência. Então o que a gente tem aqui é algo mais macio do que a gente tem embaixo. E embaixo a gente tem o Flat Foam Max, que é o mesmo material do Nova Blast 5. O Nova Blast 5 foi o primeiro a trazer esse material, que é o Flat Foam Max, que é um EVA. Então a gente tem uma camada de EVA aqui embaixo, tá? Você já tá vendo aqui, ó. Toda essa parte de baixo é um EVA Flat Foam Max e tudo na parte de cima é um ATPU, um TPU alifático, que é o Flat Foam Turbo 2. E entre os dois, você vê vazar aqui embaixo também, né? Aqui. Temos uma placa. A placa aqui dentro é uma placa de PIBA. E o PIBA é um material plástico, é um termoplástico. É uma placa plástica. Não tem fusão de carbono, não tem fibra de vidro, é uma placa plástica, tá bom? E essa placa, ela é bem larga aqui na parte de cima e ela termina em 3/4 do tênis, mais ou menos aqui, e ela é bem fina na parte de trás. Inclusive, se você olhar nas laterais, você percebe que a placa vaza de um lado da entressola e vaza do outro lado da entressola, ou seja, nessa parte do toe-off a placa tem exatamente essa largura, é uma placa muito larga no toe-off do tênis, que é na decolagem do seu pé. Então tem muita largura de placa aqui e mais fina na parte de trás. O resultado disso é que ele não é um tênis 100% inflexível, se você apertar ele devolve. Ó, a placa ela trabalha num retorno de energia diferente da maioria dos calçados com placa. A maioria dos calçados com placa é inflexível e aí lá dentro do material de entressola a placa tem essa movimentação, ou seja, o peso do seu corpo age em relação à entressola que tem a placa rígida lá dentro e através da ação e reação o solo devolve para o seu pé a energia através da inflexão dessa placa. Aqui a gente tem um outro sistema, que é um sistema que vai te devolver através da flexão da placa. Você entendeu? É diferente, você percebe claramente que é uma sensação de corrida diferente. Ah, Gustavo, tá aí a diferença do Magic Speed? Exatamente. É óbvio, o Magic Speed e o Sonic Blast são dois tênis completamente diferentes de materiais, de formato, de shape, de geometria. Mas são dois super trainers, são dois calçados com materiais muito bons e com uma placa dentro. O Magic Speed, ele usa da inflexão total da entressola para te devolver no formato que eu acabei de te explicar. Enquanto o Sonic Blast vai usar da flexão da placa para te retornar. Mas o ponto forte dessa placa aqui não é o retorno de energia, já te falo desde já. O forte do retorno, o retorno de energia desse tênis está muito mais conectado com o ATPU, ou TPU alifático, do que com essa placa. A placa que está aqui, que é a ASICS que se chama de Astroplate, é uma placa muito mais para te gerar estabilidade do que para te gerar retorno de energia. E aí, cara, a gente resolve com esse tênis aqui o problema de muitos calçados da ASICS, principalmente os últimos modelos do Nova Blast e os do Super Blast também, que é o problema de estabilidade. Esse tênis é muito estável e muito mais estável do que esses outros modelos da grade da ASICS que eu te falei, certo? Então você entendeu? É TPU alifático em cima, é Flat Foam Max embaixo, uma placa de TPU, ou seja, uma placa plástica, que vai trabalhar através da flexão da placa o retorno de energia, mas vai te dar muito mais estabilidade. Solado. Boa. Aqui a gente resolve um outro problema dos calçados da ASICS também, porque a gente tem o ASICS Grip aqui numa camada que é muito mais generosa e cobre muito mais superfície de contato do que Super Blast, do que Nova Blast, do que os calçados intermediários da ASICS. Então a ASICS aqui ela dá uma atenção muito especial para a estabilidade e ela dá uma atenção muito especial para a aderência. Por quê? Porque eram os pontos fracos dos calçados intermediários, dos calçados para treinos fortes da ASICS. A gente tem então uma borracha aqui que é muito boa, o ASICS Grip é muito bom, numa camada bem generosa. Então o tênis vai ser muito aderente e ao mesmo tempo vai ser durável. O que é muito legal para esse tipo de tênis. Super trainers, eles não tendem a ser tão duráveis quanto calçados de rodagem. Mas esse cara aqui, eu posso te chutar que ele vai durar aí 1000 km com certeza, tá? O tênis é muito bem acabado, os materiais são ótimos. O ATPU tem muito mais durabilidade do que um PIBA, por exemplo. Então, é lindo.
Mas como tudo na vida, temos pontos positivos e negativos. Primeiro ponto negativo, tem muita gente que não vai entender o que vai querer, se vai querer este tênis ou se vai querer o Magic Speed. São os dois super trainers que a ASICS tem com placa agora na sua grade. E ela também tem super trainers sem placa, que é o caso do Super Blast. Eu acho que a grade da ASICS está muito ampla e talvez isso confunda um pouco o corredor. Agora, eu vou te dar uma dica para você entender o que esse tênis é para você. Se você já usou o Nova Blast e adoraria que o seu Nova Blast tivesse placa, você vai nesse tênis aqui, porque ele é exatamente isso. É um Nova Blast com material melhor, com menos duplicação de tecido e com uma placa lá dentro. Segundo ponto negativo é a placa que não retorna energia da maneira como a maioria dos super trainers devolve. Então, se você pegar a maioria dos super trainers, eles retornam mais energia da placa do que o Sonic Blast. Mas aqui, em compensação, a gente tem uma camada generosíssima de ATPU, o que é moderno e que por si só já gera retorno de energia. Vamos aos pontos positivos. É muito mais responsivo e muito mais estável do que o Nova Blast e do que o Super Blast, ou seja, a ASICS resolve um problema fantástico, que é um problema que incomoda muita gente mesmo. O Sonic Blast é um super trainer feito para quem faz strike com calcanhar. Por que eu estou falando isso? Porque na base do calcanhar a gente tem uma camada mais generosa que protege esse calçado aqui para o strike do calcanhar, e se você não fizer strike calcanhar, não fizer a rolagem inteira do calçado no chão, você perde esse movimento de rebote da placa. Então, o pouco retorno de energia que você vai conseguir da placa neste tênis, ele está conectado diretamente a uma pisada com o calcanhar. Então é um tênis que vai atender a esses corredores e isso é muito bom. Tinha um ponto positivo, ele é lindo, cara. Eu achei lindo esse tênis, achei linda a cor, eu achei fantástico o layout. O Nova Blast é muito bonito também, né? Ele é um Nova Blast melhorado. Achei lindo, lindo, lindo de morrer. Boa, recapitulando para você, este aqui é o Sonic Blast. É um tênis que pesou na minha balança 258 gramas. Este é um tênis que tem 8 mm de drop. São 46 atrás, 38 na frente. E o preço dele é R$ 1.399, é preço de Super Trainer. É o preço da maioria dos calçados com placa feitos para o dia do seu treino. Certo? Me fala o que você achou, se você tem, me conta qual foi a sua sensação de corrida. Espero poder ter te ajudado e deixe seu comentário aqui e deixe seu like pra gente que você me ajuda. A gente se vê na semana que vem, abraço pra você, até lá, tchau!